Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos implementar o método update para o usuário. Então vamos lá, vou clicar aqui em usuário resource e vamos começar a implementar o nosso método. Ele vai ser do tipo public, nós vamos retornar um response entity do tipo usuário e nós vamos chamar esse método de update, certo? Vamos adicionar a anotação aqui put map. Maravilha. Pessoal, seguinte, para a gente conseguir fazer uma atualização de um usuário, a gente precisa do quê? Do ID daquele usuário, para a gente buscar o usuário com as informações desatualizadas na nossa base de dados, e precisamos de um objeto do tipo usuário também com as informações atualizadas, para a gente apenas fazer a troca das informações, certo? Então aqui nós vamos colocar um value e vamos passar aqui um barra ID no endpoint. Então ele vai ter que chamar usuários barra ID, passando o ID dele e as informações atualizadas no corpo da requisição. Então vamos adicionar aqui um path variable, né? Nós estamos recebendo uma variável de path, ela vai ser do tipo integer e eu vou chamá-la de ID. Beleza, e o segundo parâmetro, vamos adicionar a notação request body, que ele vai passar no corpo da nossa requisição, então, aquele objeto do tipo usuário que nós vamos chamar de obj. Certo? Então aqui nós vamos instanciar um usuário que nós vamos chamar de novo objeto, né? New obj, ele vai receber o nosso service.update. Então vamos passar o ID e o objeto com as informações atualizadas. Esse update não tem ainda implementado lá no usuário service, então vamos clicar aqui para ele criar para a gente o método lá, já recebendo o ID e o usuário. Maravilha. Primeira coisa que nós vamos fazer, a gente tem que verificar se esse usuário, esse ID passado como parâmetro, realmente existe na nossa base de dados. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos instanciar um usuário, que eu vou chamar de new obj, ele vai receber o nosso find by ID. Nós já temos esse método implementado aqui em cima, então a gente não precisa mais usar o do repository, porque o nosso método ele retorna uma exceção personalizada caso não exista. Então a gente já consegue aproveitar isso também, certo? Então agora nós vamos fazer o seguinte: se ele encontrar esse ID aqui na nossa base de dados, ele vai trazer esse usuário então para o nosso new obj. Só que no nosso new obj ele vai estar com as informações desatualizadas desse usuário, porque o usuário solicitou uma atualização de informações aqui e essas atualizações estão no obj. Então a gente simplesmente vai fazer o seguinte, ó, new obj.setNome. Então a gente vai atualizar o nome desse usuário desatualizado na nossa base de dados. Ele vai receber o obj.getNome. Beleza? Então o new obj.setLogin vai receber o obj.getLogin. E o new obj.setSenha vai receber o obj.getSenha. O ID a gente deixa o mesmo ID, bem? Então nós não alteramos o ID. Por quê? Agora vocês vão entender o porquê. Nós vamos retornar então um repository.save. Esse é um método já implementado pelo JPA também. E vamos passar o nosso new obj. Quando ele for salvar esse objeto e ele ver que já tem um ID e que esse objeto já existe na nossa base de dados, ele vai entender que é apenas uma atualização. Então, se ele tivesse outros objetos atribuídos a ele, se existisse outras classes e relacionamento entre elas, ele não iria apagar. Ele vai apenas atualizar os campos que nós passamos aqui. Então aqui a gente pode dar um Ctrl S para salvar. Então beleza, aqui esse new obj já está recebendo o nosso usuário com as informações atualizadas. Agora nós simplesmente vamos retornar um response entity ponto ok ponto e no corpo da resposta nós vamos passar um novo objeto, new obj. Beleza, então agora é só dar um Ctrl S e rodar o nosso projeto. E vamos fazer o teste para ver se realmente está salvando as informações no sistema. Então vamos aguardar o programa subir aqui. Beleza, está subindo aqui, subiu
o JPA, o Tomcat, na porta 8080. Vamos voltar lá então para o nosso Postman. Eu já vou pegar algumas informações aqui já para facilitar na hora de atualizar ali. Vou dar um Ctrl C aqui. Então vou abrir uma nova guia aqui e vamos fazer o seguinte. Vai ser um método put, dessa vez, né? Beleza. E esse método put nós vamos passar aqui o localhost 2.8080 barra usuários barra. Então eu vou atualizar as informações do Valdir. Então eu vou passar o ID 1, né? Porque o Valdir ele tem um ID 1 aqui. Agora eu quero atualizar essas informações aqui. Então eu vou clicar em Body, selecionar a opção Raw e em vez de text vai ser JSON. Então aqui a gente só vai colar aquelas informações e atualizar elas aqui. Beleza, vamos passar aqui teste put. E o login vai ser val. Beleza, então vamos dar um send aqui e verificar se ele vai atualizar. Beleza, ele deu um 200 OK e já trouxe pra gente aqui então o usuário com as informações atualizadas. Então vamos dar um get em todos os usuários e verificar se realmente ele está salvando. Localhost 2.8080 barra usuários. Vamos dar um get aqui. Ó, ele trouxe então atualizado aqui para mim as informações. Vamos abrir então o nosso H2 console e verificar se no H2 console também está, né? Vamos colocar aqui localhost, já tem aqui o H2 console. Vou dar um connect. Ótimo, ele trouxe aqui o usuário, vamos dar um run. Beleza, então ele salvou o nome teste put, o login val. E a senha continua a mesma, o ID continua o mesmo também. Bom, basicamente então era isso que nós queríamos implementar para esta aula. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento de atualização de um objeto, certo? Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.